reunião oficialmente ainda não começou. Os governadores, a maioria já chegou, já estão conversando, já estão adiantando, né, as negociações em torno do principal assunto. Vai lembrar que esse é o 5º Fórum de Governadores, são vários assuntos a serem tratados, mas a reforma da Previdência, pela sua importância, sem sombra de dúvida, deve dominar os debates, principalmente a questão se os estados devem ou não permanecer na reforma. No relatório que deve ser apresentado pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, na próxima quinta-feira. Só para a gente explicar mais ou menos o que já está sendo articulado em torno desse assunto, 2 governadores chegaram um pouco mais cedo aqui e conversaram com a imprensa. O Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás e é do Democratas, o mesmo partido do presidente Rodrigo Maia, presidente que tem sido o principal articulador pela aprovação da reforma da Previdência, e o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que é do PSDB, o mesmo partido do relator da matéria, Samuel Moreira. Eles deram posições diferentes, mas aproximadas. Vamos explicar como é que a proposta chegou ao Congresso. A proposta chegou ao Congresso dizendo que, se os estados não aprovarem as suas respectivas reformas 180 dias após a promulgação da reforma da Previdência no nível federal, as regras do nível federal passam a valer também para estados e municípios. O que o governador Caiado está propondo para os governadores adotarem todos a mesma postura? Sai esse mecanismo e fica um mecanismo que diz que até 2022, ou seja, quando encerram-se os mandatos atuais dos governadores, eles poderão acatar as reformas da Previdência no nível federal por meio de um decreto. Se não fizerem isso até o final de seus mandatos, aí eles precisam apresentar um projeto de lei às suas respectivas assembleias legislativas, e aí a Assembleia Legislativa começa toda essa discussão do zero. Já o governador Eduardo Leite está propondo algo que é o seguinte: os estados se manterem na reforma da Previdência, ou seja, o que for aprovado para o nível federal passará automaticamente a valer também para os níveis estaduais. Essa é uma proposta um pouco mais difícil, porque alguns governadores não concordam tanto com ela, querem ter algum grau de autonomia. O principal objetivo dessa discussão é porque os deputados estão inseguros em relação a manter os estados, pensando nas suas bases. Afinal de contas, mexer na aposentadoria é um assunto polêmico, gera alguma discussão, gera alguma controvérsia, e por isso vários deputados têm resistido. Então, para diminuir essa resistência dos parlamentares e conseguir chegar aos 308 votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência, se buscaria esse caminho do meio aí, em que os estados são mantidos, mas o governador precisa chamar para si essa responsabilidade, fazendo a mudança por um decreto. A própria mudança por decreto também gera alguma polêmica, porque se acredita que algo é muito importante, deveria ser discutido pelas assembleias legislativas, mas os deputados estaduais também enfrentam resistência de tratar dessa matéria, que, eu repito, gera algum desgaste, principalmente naqueles segmentos da população que vão ser mais afetados. Então, 2 posições. Lembrando que os governadores, há uma semana, assinaram um documento, 25 dos 27 governadores assinaram um documento pedindo que a reforma da Previdência, de alguma forma, tratasse, né, da questão dos estados, que os estados fossem mantidos de alguma forma no âmbito da reforma da Previdência. Seria o caso aí de afinar qual seria o melhor mecanismo. Passa a valer a partir de agora, ou melhor, a partir da promulgação da PEC da reforma da Previdência, tem o prazo de 180 dias em que ela passa a valer automaticamente se os governos não se mexerem, ou essa nova proposta trazida pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de que os governadores teriam um prazo mais dilatado até o final de seus mandatos, até 2022, para tomar essa decisão por meio de um decreto. A gente vai continuar acompanhando, inclusive outros governadores que chegarem, a gente também vai colher as propostas deles e pode entrar a qualquer momento trazendo atualizações, mas o fato é que daqui deve sair uma sinalização importante para o Congresso, especialmente para as bancadas estaduais, de como se comportar nessa votação, lembrando que os governadores têm sim uma influência razoável sobre os parlamentares de seus estados.